O presidente da República falou que os professores eles são radicais, que não gostam de trabalhar e que é por isso que as escolas estão fechadas e é por isso que ele quer a abertura das escolas. Porque os professores, segundo ele, não gostam de trabalhar. Então, André, eu queria primeiro que você comentasse, né, sobre essa infeliz, injusta e ingrata fala do presidente e também que você falasse um pouquinho da tua vida de professor e do que os professores passam, né? Então, vamos lá. Eu acho que eu vou começar com essa fala do nosso presidente invertendo um pouco, sabe? Eu tive a oportunidade de fazer doutorado. Fiz em Psicologia da Educação aqui na USP, sob orientação do professor Paulo Albertini. Eu estudei um discípulo do Freud chamado Helmut Reich. E essa fase da vida que eu estudei do Reich, que é uma figura muito interessante, ele define uma ideia do que seria saúde mental. E ele usa a palavra contato. Então, o que é uma pessoa que tem uma boa saúde mental? É uma pessoa que é capaz de estabelecer um vínculo, um contato afetivo com a realidade. O que significaria isso na prática? Eu reajo de acordo com o necessário. Então, uma pessoa que não está saudável, ela está presa nessa não saúde e ela não consegue reagir à realidade de uma maneira sadia, ela não consegue reagir de uma maneira proporcional. Oi, Carol. Eu não consigo reagir de uma maneira proporcional à realidade. Então, quando eu vejo uma figura como o Bolsonaro, que é o atual presidente do país, que deveria ser a pessoa que deveria estar mais conectada, com mais contato com a realidade brasileira para nos governar, e vejo ele tão desconectado da realidade, isso é um sinal preocupante. Não só em relação a ele, essa figura tão controversa, propositalmente controversa como que ele é, mas a própria realidade brasileira, né? Porque para a gente ter um presidente que acha que o professor brasileiro é problema da educação, quer dizer que ele tem muitas pessoas no Brasil que acreditam na mesma coisa. Porque ele não está falando só o que ele pensa. Ele está falando para o público que o aplaude quando ele fala. Portanto, o público que acredita nas coisas que ele fala. E, na verdade, me preocupa esse público. Porque ele dá entre 30% a 40% da população brasileira. Então, eu acho que eu gosto de pensar essas falas estranhas do Bolsonaro, para não falar outra coisa, né, como uma espécie de sintoma de como o Brasil pensa educação. E eu acho que no Brasil, Bruno, há uma coisa muito maluca, muito típica brasileira. Eu falo isso como historiador, né? O Brasil sempre teve uma coisa típica, para a gente não falar até maluca. Por exemplo, a independência. Estou ensinando isso agora para meus alunos de 8º ano. Quer dizer, nós fizemos a independência na mão da própria família real que nos governava anteriormente, né? Então, nós temos a história no Brasil de nós estarmos, às vezes, muito perto de estar no topo de qualidade de algum aspecto e, ao mesmo tempo, no extremo oposto. Então, nós temos grandes pensadores da educação brasileira, como Paulo Freire, que também é muito atacado recentemente por esse grupo específico que nós estamos falando agora, que é respeitado no mundo inteiro como grande educador, que é um produto da realidade brasileira, mas, ao mesmo tempo, é atacado. Então, acho que o Brasil tem esse processo quase esquizofrênico do que ele quer ser quando crescer, sabe? Quando levantar do berço esplêndido. Então, quando eu olho a fala do atual presidente, ele tem várias falas desmerecendo educadores, desmerecendo a educação brasileira de maneira geral, eu acho que tem uma armadilha aí, sabe, Bruno? Tem uma armadilha da gente entrar nessa discussão dele. Isso é muito louco, né? Porque essa fala dele, ela não é aleatória, ela faz parte de um projeto, que é um projeto de desmonte da educação brasileira, que não é a primeira vez que está acontecendo. Não vamos dar crédito a quem não merece. Bolsonaro não é o primeiro a atacar a educação brasileira, e não será provavelmente o último. Há uma história longa disso no Brasil, né? Da gente ter um grupo no Brasil lutando para que a gente tenha uma educação iluminista, portanto democrática para todos, e outros grupos que têm medo disso, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto a gente pensar. Por que essas figuras têm tanto medo dos educadores?
Eu acho que é por aí que a gente tem que ler essa fala do Bolsonaro. Por que ele se preocupa tanto com os professores do Brasil? Percebe? Pois é.